irmãos e irmãs, nós vamos prosseguir as nossas conversas a respeito da sexualidade humana. Nós já vimos aí 3 aulas e na segunda aula foram feitas algumas perguntas. Como nós não pudemos responder na aula seguinte, porque começou o lockdown aqui em Londrina, então eu fiquei de passar a resposta dessas perguntas agora pela internet para vocês. E são essas perguntas que eu quero responder para vocês agora. Vamos iniciar então. A primeira pergunta que passaram foi a seguinte: uma possessão demoníaca pode causar confusão na sexualidade de uma pessoa? Veja só, o que essa pessoa está querendo saber. Se alguém que fica possesso por demônio, possuído por demônios, se isso aí pode alterar a sexualidade da pessoa. A pessoa se confundir e passar a viver com alguma alteração na sua sexualidade. O que eu vou dizer aqui agora não está na Bíblia, mas em cima da minha experiência como pastor e de outros pastores também, que eu vou responder isso, tá certo? Então vamos lá. O que eu já observei e outros pastores observaram também. Eu já vi casos de tanto homens quanto mulheres, quando ficaram possessos, que ocorreram distorções sim. Por exemplo, eu me lembro muito de uma moça que ela era não crente, e que ela era tranquila. Ela não era uma pessoa assim, atirada, era uma pessoa até reservada. Mas os pais eram crentes, ela não era. E quando ela ficou possessa, chamaram eu e mais um colega de ministério, nós 2 pastores fomos lá. E essa moça que era tão reservada, ela estava parecendo uma prostituta daquelas bem vulgares, com um linguajar bem pesado, bem obsceno, bem atirada para cima da gente. A gente tinha que se cuidar, porque senão ela constrangia a gente com as palavras e até com toques. Então, esse é um caso onde foi alterado aí. Agora, uma observação. Assim que a libertação era feita e os demônios eram colocados para fora da vida daquela moça, ela não continuava daquela forma obscena, depravada e tudo mais. Ela voltou a ser quem ela era. Então, alterou a sexualidade dela ali enquanto possessa, mas uma vez liberta, aquilo não permaneceu, foi embora com os demônios que faziam aquilo. Uma outra forma também, que eu já observei, e outros colegas de ministério já observaram também, de alteração de sexualidade, é quando não deixa a pessoa assim, tão depravada, tão imunda no linguajar, nos comportamentos, mas confere a essa pessoa uma capacidade de sedução. Então, algumas vezes, até não são pessoas bonitas, assim, fisicamente bonitas, que você simplesmente olha e fala assim: puxa, que moço atraente, bonito, ou que jovem, que homem bonito e atraente. Mas quando eles estão possessos por aqueles demônios ligados aí à sexualidade, eles ganham uma capacidade de sedução e de envolvimento muito forte. Mas mais uma vez eu digo, uma vez que essa pessoa é liberta, ela não continua daquela mesma forma, ela volta a ser quem ela era. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes nós queremos justificar alterações ou distorções na sexualidade de alguma pessoa e impor isso a causa de demônios. É muito mais fácil, na verdade, nós dizermos que é um demônio que fez isso ou que fez aquilo, do que eu me responsabilizar como pai, ou você se responsabilizar como mãe, ou como pessoa, ou como cuidador, né? Ou então aceitarmos que de repente aquela pessoa, no caso da homossexualidade, nasceu com aquela distorção e que aquilo tem que ser trabalhado com muita sabedoria, ao invés de nós falarmos que é coisa de demônio. Sim, o diabo, ele atua, o diabo ele tem os seus poderes, mas o diabo também não cria nada. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que não era homossexual, que de repente ficou possessa e quando possessa ficou homossexual. Eu vi enfatizar os problemas que a pessoa já tinha. Se era um heterossexual, de repente ficou sedutor, obsceno, não. Se era um homossexual, mesmo que estivesse lá dentro, guardado, isso vem à tona e se manifesta. Mas uma vez que é feita a libertação,
Isso daí, quando é resultado de demônio, quando a pessoa é liberta e ela volta a ser uma pessoa livre desses problemas. Então, espero ter respondido essa primeira pergunta. Quero ir para a segunda pergunta. A pergunta é o seguinte: no caso de uma pessoa assexual, e aí vem duas perguntas em uma, é necessário um tratamento médico? Segunda pergunta desta: algo está errado no organismo ou é uma decisão pessoal? Bom, isso daí, a psicóloga Ana, ela conversou com a gente a respeito do assexual. Só relembrando você um pouco o que é um assexual. O assexual é aquele que não sente atração nem por pessoa do sexo oposto, nem por pessoas do mesmo sexo. É uma pessoa que vive sem sexo e ela não sente falta disso. Ela se sente completa, plena, sem ter a necessidade de uma outra pessoa ao lado dela. Tá certo? Eu conversei com o Dr. Osmar, que deu a palestra para a gente também, perguntei a parte médica para ele, e o que ele me disse foi o seguinte: que já apareceram pessoas assim, e ele dividiu em duas situações. Primeiro, se é uma pessoa que ela se sentia atraída, vamos imaginar um homem que se sentia atraído por mulher e tinha desejo por mulher, e de repente deixa de desejar a mulher, vamos dizer assim, se tornou assexual, isso daí pode ter e deve ter uma causa fisiológica, hormonal. A mesma coisa para uma mulher que se sentia atraída por homens ou por mulheres e de repente deixou de desejar tudo e todos. Deve ter uma causa no corpo da pessoa, uma causa hormonal, e aí deve ser tratado. Mas uma pessoa que nunca sentiu necessidade de conhecer outro e se sente bem e se realiza simplesmente com a vida profissional, o Dr. Osmar disse o seguinte: como nós vamos tratar algo que isso não é uma doença, isso não é um problema, ela simplesmente ela é assim, ela não está incomodando ninguém, ela não se sente incomodada, então que ela continue a vida dela. Ela vai ser uma pessoa que vai viver num celibato, vai viver sozinha, sem ter nenhum esposo ou esposa, e ela vai se sentir realizada. Então não tem o que ser tratado. Não é um problema, não é demônio, não é nada disso. É simplesmente uma pessoa que se realiza solitária. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se de repente você está me escutando e você é assim, e você se sente até constrangido porque as pessoas cobram que você namore, que você case, vou dizer uma coisa: de repente você ser assim vai ser muito bom se de repente você decide ser um missionário, por exemplo. Você não vai precisar se preocupar com filhos, com o esposo ou com a esposa, com a saúde, com o cuidado, de repente você é num ambiente de perseguição. Então, tudo isso pode ser utilizado também para a glória e no serviço de Cristo. Amém? E vamos para a nossa terceira pergunta neste primeiro momento. A nossa terceira perguntinha aqui: qual é a responsabilidade dos pais na educação da criança na sua sexualidade? Eu falei um pouco sobre isso, aliás não foi um pouco, acho que foi bastante. Eu falei na pregação, na aula 3 do Nutri, a respeito disso. Como que os pais interferem, como que a família interfere na educação sexual do filho e na definição da sexualidade. Nos primeiros anos de vida, a criança já define a sua sexualidade. A psicóloga falou um pouquinho sobre isso com a gente. E o que a família faz, principalmente pai e mãe, isso daí pode afetar a sexualidade da criança, sim. Veja, não é que vai, pode afetar. Como, pastor? Cite alguns casos. Eu vou me lembrar de novo dos casos que eu já citei na pregação. Por exemplo, um pai e uma mãe, como eu até citei na pregação, um caso que eu vi, de um pai e uma mãe que já tinham um menino e queriam muito ter uma menina, e eles tentaram por vários anos e não conseguiam ter filhos, e aí engravidaram e veio um outro menino. E aí criaram esse menino como se fosse menina. Brinquedos de menina, vestidinho, vem cá minha queridinha e tudo mais. E lá para os 17, 18 anos, por uma imposição da sociedade, você agora vai mudar, você não vai ser mais Maria, vai ser Joãozinho agora. Só que daí, esta pessoa já estava formada. Ele se identificava agora como mulher. E como fazer essa mudança? A culpa foi genética? Não, não foi da biologia, não teve nenhuma alteração biológica aí. A culpa foi da sociedade? Não, primariamente.
A culpa foi dos pais, que distorceram a sexualidade daquele menino, forçando ele a ser menina. Então, tentando forçar a ser algo que biologicamente não é. E um outro exemplo contrário agora. São os pais que tentam forçar os filhos a serem aquilo que a biologia já diz que eles são. Um exemplo, nos anos passados aí, era comum os pais, os homens, não as mulheres, mas os homens, o pai, o macho, pegar o filho quando chegasse a 15, 16 anos, eles levavam para o filho ter uma experiência com as prostitutas. E aí colocava filmes pornográficos e tudo, porque queria falar que o filho é o macho, que o filho é isso, que o filho é aquilo, já tem que beber cerveja, já tem que mexer com a mulherada, e muitas vezes o tiro saía pela culatra. O menino se sentia tão pressionado, que ele ia para o outro lado, em busca de uma liberdade, uma realização. Então veja só, no primeiro caso, forçavam a ser algo que não era, e teve um desvio. No segundo, queria forçar, até com uma certa violência e imposição, a ser aquilo que era, e houve também o desvio. E existe um terceiro exemplo aí, também que nós temos que pensar, é o pai e a mãe que se abstêm. São aqueles que não querem ajudar, conduzir os seus filhos pela sexualidade. Nasce o menino e a menina, e aí você não dá nenhum sinal. Eu lembro do exemplo que eu dei na pregação, que eu falei a respeito de um avião que vai pousar à noite no aeroporto e tem aquelas luzes. Então, aquelas luzes, elas não são a certeza de que o avião vai pousar corretamente. Mas, com certeza, devido às dificuldades, de repente uma chuva, uma neblina, aquelas luzes, elas favorecem para que o avião aterrize com tranquilidade, de forma segura. É isso que o pai e a mãe devem fazer. Se é um menininho, você deve mostrar, o pai, nesse caso, muito importante para mostrar o que é ser um homem, não nos exageros da sociedade do machismo, mas mostrar para o menino o que é ser um homem equilibrado, o que é ser um homem segundo o coração de Deus. E a mesma coisa com as meninas, as mães aí mostrarem o que é ser feminina, né? Eu vejo que às vezes as mães hoje, para lutar contra o machismo, elas não querem deixar a menina ter cabelo compridinho, elas não querem deixar a menina usar rosas, purpurinas, brincar com boneca, tá certo? Então os pais são muito importantes para sinalizar a sexualidade, porque a sexualidade do menino, da menina, da criança que veio ao mundo, ela varia de cultura para cultura, né? O outro exemplo que eu dei também na pregação foi a questão do nosso futebol. Aqui no Brasil, o futebol é coisa de menino. Lá nos Estados Unidos, muitas vezes é visto como um esporte de menina. Então a sinalização vai ser diferente num lugar e no outro. Mas é muito importante a sinalização dos pais. No caso do menino, o pai é muito importante, mas a mãe também vai ensinar a respeito do que é ser homem. E o contrário, da menina, a mãe é muito importante, mas o pai também tem o seu papel de valorizar a mulher, de mostrar o papel da mulher. Tá certo? Então essas são as perguntas que eu gostaria de responder para vocês hoje. E ainda essa semana nós teremos aí outra mensagem respondendo outras perguntas. Que Deus te abençoe. Amém.